Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de distribuição eletrônica e vamos trabalhar com o modelo de Bohr. Olha só, gente, não está inscrito no canal ainda? Mas como não? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e no final deixa um comentário para ajudar o nosso canal, tá bom? Olha só, moçada, o Bohr ele falou que os elétrons eram distribuídos em 7 níveis energéticos e cada nível continha um número máximo de elétrons. Por exemplo, na primeira camada, primeiro nível, caberiam 2 elétrons, no segundo 8, no terceiro 18, no quarto 32, no quinto 32, no sexto 18 e no último e sétimo caberiam 8 elétrons. Você vai dizer, já conheço esses números, professor. 2, 18, 18, 32, 32, 18, 8. A gente já viu em algumas aulas anteriores, né? Bom, mas como é que eu tiro a distribuição eletrônica de um átomo para saber quantos elétrons ele tem em cada uma das camadas eletrônicas dele? Pois é, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a tabela periódica como padrão aqui. Eu vou tirar 13 informações da tabela periódica. Quais são as 13 informações? Quantas camadas tem o átomo? Qual é o número total de elétrons que esse átomo tem? E vamos saber ainda o total de elétrons da última camada, que é a mais importante. Bom, vamos lá. Essa tabela periódica está toda cheia de dados aí interessantes. Primeiro que vocês veem que tem 7 linhas a tabela periódica. É uma tabela como qualquer outra, tem linhas e colunas, né? Mas tem 7 linhas. Cada linha da tabela periódica corresponde a uma camada do átomo. Sério, professor? Seríssimo, tá? Seríssimo. Por exemplo, vamos pegar um elementinho para a gente ver. O enxofre, tá? Ó, vou botar uma flecha ali para identificar o enxofre lá. Ó. O enxofre eu botei um círculozinho nele, ó. Botei uma flecha, lá está o enxofre. Qual é a linha que está o enxofre? Terceira linha. O que isso quer dizer para nós, prof? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu fosse desenhar um átomo de enxofre, eu iria desenhar um núcleozinho positivo e desenhar 3 camadas. 1, 2, 3. Os elétrons estariam nessas camadas aí. Ou seja, o enxofre no estado fundamental, o enxofre neutro, ele vai ter 3 camadas eletrônicas. Olha só, isso olha para a tabela. Professor, e o total de elétrons que ele tem? Bom, aí eu tenho que olhar na casinha. Como a tabelinha minha está pequenininha aí, eu coloquei a casinha um pouquinho maior aqui, coloquei o total de elétrons que o enxofre tem. Total são 16 elétrons, distribuídos em 3 camadas. Agora, olha só, para a gente não errar, a gente tem que saber quantos elétrons o enxofre tem na última camada. E é aí que entra o estudo dessa aula de hoje. Olha bem para a tabela periódica, nós vamos ter, por exemplo, coluna 1. Todos os átomos da coluna 1 têm um elétron na última camada. Ó, tem mais uma galerinha aqui que tem um elétron na última camada que eu coloquei. Tem mais alguns outros também que são exceções, que estão lá pelo meio e que não são cor-de-rosa. Porque os cor-de-rosa, gente, todos têm 2 elétrons na última camada. Professor, incluindo lá o tio Hélio, ó, vou chamar a atenção lá, bem na ponta da tabela periódica, lá, o elemento Hélio, um gás nobre, ele tem só 2 elétrons. Aliás, ele tem só 2 elétrons. No total e na última camada, tá? Então é bem importante que a gente saiba disso. Qual é o máximo de elétrons na última camada que se pode ter, professor? O máximo de um átomo neutro são 8 elétrons na última camada. Olha que legal essa informação, hein? Olha só, então os que estão em cor-de-rosa tem 2. É um monte de átomos que tem 2 elétrons na última camada. Mas olha lá, na coluna 13 da tabela periódica, a coluna está em verde ali, 13 tem 3 elétrons na última camada. A 14 tem 4, a 15 tem 5, a 16 tem 6, 17 tem 7 e a 18, os que estão em branco ali, ó, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, eles têm 8 elétrons na última camada. São aqueles caras chamados de gases nobres, tá? Muito bem. Tem 8, tirando o hélio, né? Porque a turminha ali é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Só que o hélio tem só 2 elétrons na última camada. Os restantes têm 8 elétrons na última camada. No caso do enxofre, na última camada tem quantos elétrons? Professor, a coluninha dele é a coluninha azul do grupo 16. Isso é importante, ó. Quando eu olho na tabela periódica, ele é da coluna 16. Coluna 16 já quer dizer para mim o quê? Que ele tem 6 elétrons na última camada. E aí eu boto aqui, ó, 6 elétrons. O total ele tem quantos? 16. Agora eu vou usar aquele raciocínio do 2, 18, 18, 32, 32, 18, 8. Na primeira camada cabem quantos elétrons? 2. Na segunda cabem quantos? 8. Se eu somar 2 mais 8 dá 10. 10 mais 6, 16. Então, tá aí a distribuição eletrônica que eu tirei a partir dessas 3 informações importantes
Ah, claro. E aí depois eu faço o quê? Fiz o quê? Fiz dois passos além, né? Além de pegar essas informações. Quais são os passos que eu fiz? Colocar os elétrons da última camada em primeiro lugar. Isso é muito importante. Tanto que eu coloquei em azulão aqui, ó, para ninguém esquecer. Ou seja, os últimos serão os primeiros, professor? É, a ideia é essa. Os últimos serão os primeiros. Os últimos elétrons são os que primeiro eu coloco. E depois eu faço a distribuição seguindo aquela sequência 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E aí eu mato a charada. Vamos fazer mais um para a gente ver. Ó, vamos pegar o ferro aí. Tá vendo o ferro? Eu vou fazer uma flechinha vermelha lá, ó, onde está o ferro na tabela, para a gente localizar a linha, né? Ele está na quarta linha. Ou seja, na quarta linha quer dizer que o átomo de ferro tem 4 camadas. Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4 camadas. Muito bem. Agora eu tenho que precisar o seguinte. Quantos elétrons tem o ferro no total, gente? No total. O total dele é 26 elétrons. Quantos ele tem na última camada? São as 3 informações que eu preciso. Ele é dos caras cor-de-rosa lá, então ele tem 2 elétrons na última camada. Ah, então já vou botar aqui, ó. Tem 2 elétrons na última camada. Prof, mas eu tenho que fechar 26. Tem que fechar 26. E aí, como eu faço? Bom, vamos lá, vamos devagar. Ó, ele tem 2 elétrons na primeira e já 2 mais 2 já deu 4. Então eu tenho que colocar ainda 22. Na segunda camada cabem 8. Ó, 2 mais 8 dá 10. Depois mais um 2 que está ali. Fechou 12. Faltam quantos elétrons para completar os 26? Ah, faltam 14. Com 14 eu completo os 26. Então veja, não atingi o máximo é 18. A terceira camada cabe no máximo 18. Mas para o ferro tem só 14. Então está aí a distribuição eletrônica do ferro. Tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 14 na terceira camada e 2 elétrons na última camada. Perceberam? Por isso que a última camada tem que ser a primeira a ser colocada. Se tu vai distribuir daqui a pouquinho, tu coloca 2, 8, 16. E aí errou tudo. Errou tudo. Tá? Coloca a primeira e a última camada e depois, somando, a gente vê ó, que vai completar aí o 26. Pode somar aí, ó. 2 mais 8 mais 14 mais 2. Somou tudo isso aqui, quanto deu? Deu 26. Pode dar mais que 26? Não, porque o ferro tem 26 elétrons. Tá bom? Beleza? Vamos fazer mais um? Tá bonito isso. Vamos fazer o ouro? Ei, o ouro é grande pra caramba, hein? Quantas camadas tem o ouro, gente? Quantas camadas tem o ouro? Muito cuidado para fazer o ouro, hein? Muito cuidado para fazer o ouro. Vamos lá, quantas camadas ele tem? 6 camadas, ó. 6 camadas, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Quantos elétrons ele tem na última camada? Cuidado, ele é daqueles que estão em azulzinho ali, são aqueles que são mais exceção. Eu vou pegar ele com 1 elétron na última camada, tá bom? Prof, ele tem 79 elétrons, então tem que distribuir 78 elétrons aqui. É isso? É isso. É isso. Tem que botar 78 aí. Então vamos lá. Primeira camada cabe em 2, já tenho 3, né? Ah, mas aqui, pô, até chegar aos 79 ali vai bastante, né? 2, 8 a 10, 11. Estou longe ainda. Tá? Aqui boto 18. Aqui coloco 32. Tá? E quanto já deu aqui? Ó, já fechou aqui 50, 60, 61 elétrons. 61. Ó, aí diz assim, 79 menos 61, eu vou ter quantos elétrons vão na penúltima camada. É ou não é? Porque aí vai fechar certinho o 79. Então vai dar 8 e 7 menos 6 dá 1. Então aqui tem 18 elétrons na penúltima camada. Show de bola, né, gente? Distribuição eletrônica em subníveis energéticos. Espero que você tenha entendido a ideia. A ideia é importante. O principal é estudar aquela tabelinha periódica ali, que é uma tabelinha bem importante, com os dados que ela tem nela. Tirar os 3 dados da tabela periódica, que são o número de camadas, o número total de elétrons e o número de elétrons da última camada. E aí vocês têm condições de tirar a distribuição eletrônica, até fazer o desenho do átomo, se quiser. Tá bom? E se chegou até aqui, ó, já dá um likezinho para mim aí. E não esquece, ó, do meu livro na Amazon, tá? Meu livro na Amazon lá. Tá? Se quiser ajudar o prof aí, é um livrinho bem legal que fala de modelos atômicos de 1808 a 1913 com muitas histórias legais para contar. E o livrinho é bem baratinho, gente.
dá para dar uma baita de uma força pro prof, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro, tá? Até lá.